se levantar da terra. Eu comecei a entender por essa questão qual é o sentido de Jesus mandar aquele defunto levantar. Aí o Senhor me levara diante do profeta Jeremias. E quando o Senhor chama Jeremias acerca da sua chamada, da sua promessa, a Bíblia diz que o Senhor, para o chamar, ele diz: levanta-te e desce a casa do oleiro. Todavia a Bíblia diz que o Senhor poderia sim somente estender a mão naquele esquife e o defunto levantar, mas cabe ao Senhor e à sabedoria do mestre colocar as palavras para fora e profetizar que o homem, ou a mulher, ou o jovem, ou o idoso, ou a criança se levanta. Aí eu começo a entender que muitas das vezes o Senhor não quer apenas estender a mão, mas Ele quer que alguém se levanta. Por quê? Porque a palavra se levantar significa alguém que se levanta com apenas um propósito, alguém que se levanta com um objetivo. Não adianta levantar na casa do Senhor para louvar sem louvor objetivo. Não adianta pregar sem ter objetivo de almas. Não adianta louvar sem ter transformação de vida. Não adianta descer e não descer com propósito. A Bíblia diz que quando Jesus ele olhou para o esquife, ele disse: rapaz, levanta-te para quê? A Bíblia diz que depois que ele se levanta, ele começa a ter uma oportunidade. E essa oportunidade dirige-se a palavras. Jesus queria dizer para ele: não apenas se levanta, mas levanta e começa a falar para todo mundo ver que o meu milagre é completo, não é completo. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega diante do esquife e pede para que o moço se levantasse, a Bíblia diz que o moço se senta diante do esquife, e ele sentado, a Bíblia diz que ele começa a falar. E qual é o sentido de falar? É um propósito. O Senhor não quer apenas que alguém levante, mas o Senhor quer que alguém levante e fale. Aleluia. O Senhor não quer apenas que você se coloque em prontidão, mas o Senhor quer que você se levanta e começa a andar. Como a filha de Jairo, a Bíblia diz que aquela menina estava morta dentro de casa. A menina se levanta quando Jesus libera a palavra em hebraico, Talita Cumi. Quando a menina se levanta, o Senhor tocara nela, ela começa a andar sobre a casa. O que é isso? Ela levantou com o propósito de andar. Segundo a Bíblia Sagrada vai dizer que em certo momento Marta e Maria buscam a mensagem para enviar a Jesus, dizendo que o teu melhor amigo estava morrendo. Quando a mensagem então chega diante de Jesus, automaticamente Jairo morre. Quando Jairo morre, Jesus demora um tempo, vai até Betânia. Quando chega em Betânia, Jesus pergunta sobre o teu amigo. As mulheres, irmãs dele, se apavoraram, anunciaram, ficaram temerosas e disse: Jairo já está morto, já Lázaro já está morto. Quando a Bíblia diz que Jesus chega perto do túmulo, Jesus libera a palavra e diz: Lázaro, sai para fora. Mas quando ele sai, a Bíblia diz que ele não sai apenas em palavras. A Bíblia diz que ele sai flutuando diante daquele lugar. Mas a Bíblia tem um objetivo. Bastava esse homem sair do túmulo, o milagre estava completo. Não, nada disso. Para o milagre estar completo, precisa tirar os turbantes do túmulo. Para o milagre estar completo, o defunto precisa tirar as... Oh, meu Deus do céu! Não adianta dizer que está na igreja só por estar. Deus não precisa de vaso estátua. Deus precisa de vaso que se mexe. Oh, meu Deus do céu! Estamos em uma geração que se levanta na igreja, mas não se levanta com propósito. Cantores sem unção, pregadores sem revelação da palavra. Eu estou de saco cheio desse negócio. Pregador que é pregador tem que ter objetivo. É alma para o reino, é glória para o eterno, é maravilha para o céu. Cantor que é cantor não fica cantando apenas com palavra. Tem que ter objetivo. Arranca Jesus do trono, volta para ele que tem propósito na tua oração. Oh, meu Deus, glória a Deus. E a Bíblia diz que quando esse menino é chamado, o profeta Jeremias se desperta no capítulo 1. Mas a Bíblia diz que quando a palavra do Senhor vem até Jeremias, acontece algo extraordinário que talvez eu e você, agora se apavoramos, agora nos perguntamos o porquê que acontece de tal maneira esse fato. A Bíblia diz que quando a palavra vem até Jeremias, segundo a história vai dizer que ele resigna o seu ministério. A palavra resignar significa que eu sou incapaz de obter aquilo que o Senhor me deu por responsabilidade em fazer. A palavra resignar significa dar um passo para trás, porque eu não sou capaz de assumir aquilo que o Senhor me deu pela responsabilidade.
responsabilidade. E qual é o momento, irmão Rafael, que a Bíblia diz que Jeremias, ele não quis a sua chamada. Quando Jeremias olhou para o Senhor, ele respondeu a tua palavra, convocando ele para o seu chamado. Ele olha para o Senhor e lhe responde: Senhor, eu sou apenas uma criança e eu não sei falar. Nesse momento, Jeremias está dizendo para Deus, com o intuito de ser uma criança: eu sou alguém inofensivo, eu não sei me defender. O porquê Jeremias fala isso? Segundo Eusébio de Cesareia, escritor, vai dizer que quando Jeremias recebe a promessa de Deus para encarregar uma chamada missionária diante de Jerusalém, a Bíblia diz que ele não pregaria para quem estava de fora, ele pregaria para quem estava de dentro. Olha, irmão, eu quero que você crie uma consciência dentro do teu coração e um propósito na tua alma. É fácil pregar para a alma que não te conhece, é fácil profetizar para quem nunca te viu. Agora eu quero ver pregar para quem está aqui dentro, desconcertado, mentindo, adulterando, fornicando. Aí ele diz: não pode profetizar para mim, porque conhece a minha vida. Eu não acredito na tua palavra, porque vaso de casa não tem honra. Mas quando o Senhor enche o vaso, desenvolve o vaso. Não adianta dizer que não tem honra. Deus está mandando te dizer, ainda que a fulana te conhece, ainda que o fulano te conhece, ao desse local bonito, diga para ele que a terra está seca, o vaso está vazio, e eu preciso Deus conserva. Quando a Bíblia diz que agora a promessa do Senhor vem sobre ele, eu começo a entender e explanar a história de Jeremias. Quando alguém quer convencer uma namorada, quando alguém quer convencer um namorado, essa pessoa nunca vai dizer para ele ou para ela os seus defeitos de primeira mão. Não, para você convencer uma moça, para você convencer um moço, você sempre tem que mostrar a sua qualidade de primeira mão. Mas o Senhor mostra para ele a diversidade do que acontece. O Senhor chama Jeremias, e ao chamar Jeremias, a Bíblia diz que no capítulo 2 o Senhor mostra para ele a dificuldade que ele enfrentaria. Olha, irmão, como estava o pensamento de Deus nesse momento, quando levantaria alguém para profetizar sobre a terra. O Senhor disse para ele no capítulo 2, versículo 1: a terra da qual você vai profetizar, o povo entraram na terra na época de Moisés, possuíram leite, comeram mel e tiveram uma terra como abominação. Automaticamente o coração do profeta se abalou, a sua alma se estignou. A Bíblia diz que ele começava a chorar, e não era choro comum, era choro de quem tinha uma chamada de Deus na vida. Aí eu começo a entender muitos pregadores, cantores errando, dizendo: não, porque agora eu tenho chamada, Deus vai me fazer andar diante das asas de um avião, agora eu tenho chamada, os maiores púlpitos estão esperando. Mas segundo a Bíblia vai dizer que um dos maiores profetas, ele não enfrentava púlpito grande, festividade chega, ele chegava em Jerusalém e era rejeitado pelos pastores, ele chegava em Jerusalém e era rejeitado pela multidão. Evangelho que não tem preço de lágrima, não é evangelho de verdade. A lágrima que te custa pouco, terá pouco sorriso no futuro. A oração que te poupa poucas horas, é o tempo que Deus não vai te aprovar. Crente que é crente chora, crente que é crente passa dificuldade. Mas uma coisa é certa, Jeremias está dizendo: eu estou com medo de quem eu vou profetizar, eu estou com medo para quem eu vou enfrentar. Mas a Bíblia diz que agora o Senhor olha para ele e diz: não, calma, eu vou tirar uma promessa de ti que vem da sua raiz. Quando Jeremias vai estender o ouvidão para ouvir a palavra, a Bíblia diz que a palavra veio até ele dizendo: ainda antes que fosse gerado, eu já te conheci. Antes que a madre da tua mãe te conhecesse, eu tive a nação do profeta. Quando ele vai olhar secar a lágrima, o Senhor diz para ele: não temas, porque aonde tu fores eu irei, o que tu falares eu confirmarei, e eu estarei contigo por onde você for. Eu estou sentindo Jesus na casa. Eu já estou sentindo o cheiro de Jesus na casa. Oh, Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando agora esse menino é chamado, a Bíblia diz que quando ele olhava para Jerusalém, ele sentia grande tristeza. E o porquê, pregador? Porque automaticamente a imagem de Jerusalém para ele era uma imagem como negação para dentro do seu sentimento. Segundo a Bíblia Sagrada confirma isso,
e dizendo em Lamentações, capítulo 1, versículo 1, ele senta numa pedra em Jerusalém, e quando ele sente numa pedra, eu imagino, eu pareço, no meu pensamento, no meu coração, que ele começa a chorar. E por quê? Porque alguém que fala uma palavra como ele falou não poderia estar sorrindo. Ele está olhando para Jerusalém e dizendo para Jerusalém: ó Jerusalém, quão formosa eras tu, quão grandiosa era esta cidade, quão populosa eras tu, e agora está órfão, está pobre, está viúva. Agora, quando Jeremias, ele tem uma imagem de uma mulher órfã, pobre e viúva, ele começa a trazer dentro de si o peso de uma grande chamada. Aí começa a mensagem de hoje. Segundo a Bíblia diz que Deus chama Jeremias para uma experiência inesquecível. Quando a Bíblia diz que Deus chama o profeta Jeremias, chega no capítulo 18, versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Imagine bem, teste bem o seu conhecimento. A Bíblia diz que quando o Senhor, ele vai falar com Jeremias, e Jeremias escreve o texto, ele está escrevendo a própria história, porém, no capítulo 18, versículo 1, ele está trazendo a história como alguém terceiro. Ali, quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem a Jeremias dizendo: levanta-te, desce a casa do oleiro, e eu te farei ouvir as minhas palavras. Parece que agora, o mesmo Jeremias que escreveu, ele está sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque primeiro ele está dizendo: a palavra veio a Jeremias, ele mesmo, a palavra veio a Jeremias, o mesmo profeta. Mas quando ele diz que eu desci a casa do oleiro, ele está entrando na história dizendo: agora, quando se diz que eu desci, eu sinto a presença. Quando eu desci, eu senti a glória. Quando eu desci, eu senti o impacto. Não adianta dizer que desceu, mas desceu sem propósito. Não adianta dizer que ora, mas ora sem propósito. Não adianta dizer que busca, mas busca sem propósito. Não adianta dizer que é crente, mas é crente sem propósito. Deus não está à procura de crentes seguidores. Deus está à procura de crente que se levanta e mostra quem realmente é. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Eu estou correndo. Calma aí. Aleluia. Já a gente chega lá. Quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem, levanta-te. É por isso que eu mostrei para vocês a palavra levanta-te, que significa prontidão, disponibilidade, disposição. Aí a Bíblia diz que quando chega no capítulo 18, versículo 2, a Bíblia diz que a primeira palavra que Deus mostra para ele: levanta-te. Porque quando Deus quer alguma coisa com alguém, ele não fica fazendo circo. Quando Deus quer um objetivo, ele não fica contando historinha da turma da Mônica. Deus é objetivo reto e direto. A Bíblia diz que quando Deus olhou para ele e disse: levanta-te para quê? Para descer. Levanta-te para quê? Para fazer. Levanta-te para quê? Para ir. Aí o Senhor disse para algumas aqui: é para você reger para quê? Porque eu quero te usar na regência. É para você cantar para quê? Para você ser usada na campanha. É para mim pregar para quê? Para você pregar e agora assim converter tudo o meu propósito. É verdade. Deus nunca fez doce para usar alguém. Deus nunca deu muita explicação para ninguém. Que eu aprendi uma coisa durante a minha vida de pregação: na vida do crente não tem que entender, tem que aceitar e pronto, acabou. E a Bíblia diz que quando a palavra vem para ele: levanta-te, desce. A Bíblia diz que a palavra foi direta, mas quando chega no levanta-te, o início da mensagem, eu comecei a buscar livros acerca do hebraico. E a palavra levanta-te nesse termo está escrito lacum. A palavra lacum é algo físico. A palavra lacum é algo que se toca e sente. Aí eu comecei a entender que na verdade o Senhor não está dizendo para ele: levanta-te no teu espírito. Não. O Senhor está dizendo para ele se colocar de pé. E o porquê? Porque todas as vezes que a gente prega diante do lugar da qual nós não aceitamos, mas temos que fazer, a pedrada vem, a paulada vem. Quando a gente busca por alguém, que se alguém não dá valor, a gente se cansa. Quando a gente busca pelo neto, o neto é rebelde, não quer ouvir, e a gente se cansa. Jeremias está lá clamando pelo povo de Israel. E a Bíblia diz, meu pastor, que a angústia dele foi tão grande. E segundo Eusébio de Cesaré escreve que ele começou a ter um momento de depressão no versículo 2. Por quê? Porque quando o Senhor diz para ele: levanta-te, ele estava prostrado diante de Jerusalém. Aí eu começo a entender que grandes homens de Deus que
que quando Deus levanta para ter um objetivo na terra, ele também se prostra. Mas quando ele se prostra, parecia eu que Deus iria chamar ele, Mangabi, para poder levantar ele, dar um sorrisinho, dar um pirulitinho, agradar. Não, o Senhor parecia ele, e para mostrar para ele que a chamada ainda não terminou, o Senhor disse: levanta-te. Talvez Jeremias deve ter dito: agora o Senhor vai me dar pérolas de ouro, agora o Senhor vai me dar grado, agora o Senhor vai me recompensar. O Senhor olhou para ele e disse: levanta-te. Para quê? Para receber coroa? Não. Levanta-te para quê? Para ser agradado? Não. Levanta-te para quê? Para ser chamado de filho de papai? Não. Levanta-te para descer, porque a obra ainda não terminou. Tem crente prostrado pensando que a obra terminou. Tem crente prostrado achando que o ministério acabou. Tem gente prostrado achando que a obra não vai continuar. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, hipocrisia. Sai da frente, chucaveira. Agora é hora de ver. É hora de Jeremias se levantar. Agora não tem para ninguém. Jeremias vai se levantar. Mas dessa vez não vai se levantar. Vai se levantar para descer. Vai descer. Quem vai se levantar para descer? Deixa eu ver. Cadê? Acabou! Chega por aqui! Já sofri demais! Já orei demais por ela! Estou arrebentada! O Senhor está te dizendo: levanta-te. Para quê? Desce mais um pouquinho. Mas eu estou arrebentada. Desce mais um pouquinho. Mas eu já cansei. Desce mais um pouquinho. Mas eu não consigo mais orar. Desce mais um pouquinho. Mas eu não consigo mais cantar. Desce mais um pouquinho. Eu não consigo mais viver desse jeito. Desce mais um pouquinho. Porque quanto mais você desce, mais pro céu você se tímido. Quanto mais você desce, mais você se aproxima dele. Quanto mais pro céu você desce, mais forte você fica. E agora, hoje Deus está me dizendo: eu estou levantando Jeremias dessa geração. Vai levantar para descer, vai levantar para meu Deus. É para cá, a realidade. Isto vou descer. A minha casa está desmoronando. Desce com propósito lá dentro que ninguém segura. O crente que desce com propósito, ele sobe com vitória. O crente que desce com propósito e choro, ele sobe com lágrimas de alegria. E lá em cima vai ter recompensa. Está sentindo aí? Está sentindo aí? Está sentindo aí? Está sentindo aí? Eu estou vendo o crente chorar. Eu estou vendo o crente falar mistério. Eu estou vendo o crente sentir a presença. Deixa Jesus te pegar aí, crente. Quando a Bíblia diz que Deus chamou Jeremias para descer, a Bíblia diz que ele ouviu a palavra, desce. Mas a Bíblia diz que ele desceu no propósito dito pelo Senhor. Nunca o Senhor manda nós fazermos algo sem antes explicar o porquê. Nunca o Senhor nos chama para a olaria sem mesmo explicar do que se trata. Já percebeu que todo crente que ele vai morrer, antes mesmo o Senhor sempre avisa ele? Ou por uma profecia, ou por um louvor que ele escuta, ele fala: Jesus, eu me recolhi. Todo homem e mulher de Deus, ele sempre recebe uma aviso antes. E quando não recebe, de última hora, o Senhor vai falar. E a Bíblia diz que a palavra vem para ele, dizendo: levanta-te dessa casa do
disse, você vai descer, mas se você descer, você vai ouvir. Mas Deus não disse que ele ia vir. Entendeu aí? Você vai descer e você vai ouvir. Mas Jeremias desceu com obediência. E quem desce com obediência não só ouve, ele vê. Pegou aí, não? Pegou aí? Jeremias não fez biquinho para Deus. Eu não quero descer porque hoje eu estou de chapinha. Eu não quero descer porque hoje eu estou de salto alto. Hoje é festividade. Estou com preguiça de descer. Hoje eu estou usando perfume aquele perfume cheiroso. Não quero suar hoje não, Jesus. Hoje vai aquele gatinho de olho azul na festa. Não quero me explorar, não. Não quero que a chapinha levanta. Mas quem é obediente, além de descer para ouvir, ele desce para ver. Ele desce para ver. Ele desce para ver. Ele vê. A palavra é essa, desce para ouvir. Mas quando ele vai descendo, ele está dizendo a primeira coisa que ele ouviu. Desce para ouvir. Quando ele está na ponta da olaria, ele olhou e disse, eu desci e eu vi. A palavra da qual Deus disse para ele, eu vou te fazer ouvir as minhas palavras, ficou em último lugar. Por quê? Porque tem crente que quer descer e ao mesmo tempo ele quer ouvir. Eu vou descer no monte porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ir para a igreja porque eu quero ouvir aquele profeta do bando, do Heavy-Fly. Ele vai ter que falar comigo hoje. Hoje eu orei 3 horas antes de ir para o culto, mas se Deus não quiser falar comigo, não, tu vai ficar parado só ouvindo louvor e Deus não vai falar. Aí a Bíblia diz que quando Deus disse para ele, levanta-te dessa casa do oleiro, para ouvir, ele foi no objetivo de ouvir, mas na verdade ele viu primeiro. Aí Deus está te mandando te dizer que quando ele viu o oleiro trabalhando, aí você entra na oração, você entra na consagração, você entra no jejum, em prol daquela tribulada que está na tua casa, em prol daquele atribulado que é da tua família. Aí você está vendo ele se perdendo, você está vendo Deus trabalhando de uma forma da qual não agrada os seus olhos. Aí você diz, Deus, até quando essa situação? Mas você tem que entender que a forma de Deus trabalhar não é compatível com o teu querer e a tua vontade. Quando ele viu o oleiro trabalhar, ele estava disposto, eu quero ouvir, mas o oleiro diz primeiro ver. Eu quero escutar, mas o oleiro diz primeiro ver. Eu quero entender, mas primeiro você tem que enxergar. Eita glória! Mas por isso que você chega na tua igreja, você ora, pede oração, o caderninho de oração das irmãs está com o nome do fulano, a todas as folhas. Aí você chega em casa, é a mesma tribulação, é a mesma prova, é a mesma luta, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você só vê as coisas piorando. Sabe o que é? Eu começo a entender que muitas das vezes você só vai ouvir a voz de Deus quando alguma coisa de fato acontece. Dessa maneira, Jesus. Dessa maneira. Não é porque você é bonitinha, Jesus é obrigado a falar com você, não, queridinha. Não é porque você é bibelozinho da mamãe, Jesus vai usar alguém para falar com você. Se converte, terra seca, se coloca na posição. Eu quero descer primeiro. Você não tem que descer com o objetivo de ouvir. O primeiro ato que o profeta tem que fazer é obedecer. Desculpa, ninguém mandou me convidar para pregar, agora segura. Eu sou profeta, não preciso obedecer a voz de Deus. Se Deus quiser, ele faz o que eu quero. Aleluia, Jesus. Quando a Bíblia diz que a palavra dele disse, a palavra do Senhor disse para ele, levanta-te, desce. Quem manda tem o comando. Quem manda tem a direção. Quem manda tem o governo. Ali ele está sendo como vaso. É profeta, mas é vaso. Profetiza, desce fogo do céu, mas ele é vaso. Aí eu aprendo que quem conduz ele é a palavra do Senhor. Levanta-te, desce, ordenança, governo, comando, direção, propósito. E a Bíblia diz que quando ele desce, ele está se colocando à disponibilidade, se levantando, disposto e obedecendo. Aí começa a entender que profeta que é profeta não conduz, ele é conduzido. É verdade. Aí tem crente que diz, vou
congregar na igreja que eu quero. Se eu quiser, eu canto na igreja que eu quero, eu prego na igreja que eu quero, pastor não manda em mim. Terra seca, se converte, Jesus vai te pegar na esquina. Entenda que você é comandado, você é governado. Obedeça ao seu pastor, obedeça a tua liderança, obedeça a tua governança, porque quem obedece não precisa sacrificar. Quem obedece tem a direção de Deus. Quem obedece, a bênção de Deus está sobre ele. Obedeça! Quer ser cheio? Seja cheio com obediência. Quer ser um bom pregador? Primeiro obedeça a seu pastor. Quer ser um bom cantor? Quer ter um som praia sobre a casa? Obedeça o teu líder. E a Bíblia diz que quando ele desce com um objetivo. Mas quando ele vê, a Bíblia diz que ele vê o oleiro trabalhando. E segundo a história, vai dizer que ele trabalhava sobre as rodas. Aí eu comecei a entender, pastor. E hoje à tarde eu tive que entrar num mistério tremendo. Porque a Bíblia diz que quando ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas, fazendo uma obra, a Bíblia é bem clara, fazendo uma obra. Eu comecei a entender sobre a obra. O Senhor relevou em um livro da qual se dá a engenharia. E segundo o escritor do livro, diz que quando aquele engenheiro, aquele que é protetor da obra, ele tem que assinar na terceira folha o termo dizendo: eu me responsabilizo pela obra que eu faço, porém tenho que dar a minha autenticidade na minha palavra, assinar com o meu carimbo e assinatura, mostrando que eu estou responsabilizado por esta obra, porém eu preciso assinar, mostrar àquele que está recebendo a obra das minhas mãos que eu tenho que vir de tempo em tempo visitar essa obra. Aí eu começo a entender: o oleiro não somente levanta a obra por acaso, o oleiro vem de tempo em tempo fazer manutenção para ver se a obra vai de acordo. Tem crentes que quando Deus dá um dom, que quando Deus levanta na mídia, aí ele fica todo louvoso: agora eu estou comigo, agora eu estou desse jeito, mas o oleiro está vindo para fazer manutenção aí. Aí o crente vem na festividade, ele pula, samba, fala, ele faz o que faz. Aí depois da festa, na segunda, ele está pecando, ele está saindo com as novinhas, ela está dando em cima dos novinhos na escola, está se derrubando muito da escola. Jeová está vindo para fazer manutenção terraceira. Jeová está chegando, ele está mandando te dizer: eu te levantei, eu te uso, eu te direciono, mas eu não te abandono, eu vou voltar para fazer manutenção nessa obra. Olha para o termo de Jesus, está voltando para mim fazer manutenção. Diga para ele: como é que está essa obra aí? Diga como é que está essa obra. Está falando a verdade? Essa obra fica bem no vídeo pornô? Não, não, fica bem na Bíblia. Ah, meu Deus do céu, Deus vai pegar crente aqui, Deus vai pegar crente aqui, fica vendo site pornô na madrugada. Eita glória, Deus vai pegar crente aqui. Eita, fica mandando mensaginha no WhatsApp, depois apaga para a namorada não ver. Deus vai te pegar, rapaz. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ei, la passava. Era cheio de subir no púlpito e corrigir a semana e saia curta na igreja. Mas quando sai lá fora, não gosta de ver o rabinho de saia. Ele sai olhando, sai pesquisando. Eita, glória, sai elogiando. Deus vai te pegar, Deus vai te pegar, Deus vai te pegar, Deus vai vir fazer a manutenção. Ele vai. O oleiro está chegando aí. O oleiro está chegando aí. O oleiro está chegando. Ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas. Mas eu começo a entender. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus.
você recebe um propósito, a sua família vai mudar. Quando você recebe um propósito, o teu ministério vai erguer-se. Quando você recebe um propósito, a igreja vai pegar fogo na glória de Deus. Quando você recebe um propósito, aquele chucaveira vai sair de lá. Quando você recebe um propósito, a pombagira vai sair do seu casamento. Quando você recebe um propósito, aquele demônio que está no seu chefe vai sair. Quando você recebe um propósito, aquela programação da sua igreja vai sair. Quando você recebe um propósito, Jeová vai descer como um guerreiro na casa. Vai ter vida, vai ter vida. Vai ter vida na casa, vai ter vida. Vai ter vida. Vai ter vida. E a Bíblia diz, pastor, que quando ele estava descendo, ele viu o oleiro trabalhando sobre as nuvens. E quando começa a entender sobre a engenharia, o livro diz que trabalhava 2 homens acerca da obra, para ter necessidade de trabalhar por dentro e por fora da obra. Mas olhando a Bíblia, eu comecei a ver o oposto disso. Porque na terra precisa andar 2 juntos. O oleiro, aliás, o engenheiro e o arquiteto. O engenheiro trabalha a estrutura da obra, que está por dentro, que não se vê. Porém, o arquiteto trabalha aquilo que é aparente, por fora, trabalho, detalhes. Mas quando eu olho no meu Deus, ele tem o engenheiro, o arquiteto. Aleluia. 3 em 1. Não, você entendeu? 3 em 1. O seu Deus, além de ser engenheiro, de erguer essa obra, estruturar você, ele te trabalha por fora e te deixa bonito. Eita glória! Aí você está acabada, arrebentada, eu não consigo mais orar. Aí vem o Espírito Santo dentro do teu quarto, te enche, te estrutura por dentro. Aí você diz, Deus, eu estou forte espiritualmente, mas olha meu cabelo, olha minha cara. Aí Jesus diz, tem problema não, faça uma lei quem no céu, se fantasia aí a filha, vai na casa de Deus, e dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Ele trabalha por dentro, mas também trabalha por fora. Já vou terminar. A Bíblia diz que quando trabalha por dentro e por fora. Eu comecei a entender e ver. E é por isso que essa palavra é para os jovens. Principalmente. Algumas pessoas que dizem por aí, Deus só quer o meu coração, como se Deus fosse frigorífico da JBS. Deus só quer meu coração e pronto, acabou. Minha aparência não quer dizer nada. Vou te provar na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, 11. Diz que o mesmo Deus de paz o santifica em alma, corpo e em espírito. Aleluia. Aí o crente diz, não, Deus só quer meu coração. Isso é dizer de gente hipócrita, que só quer servir a Deus pela metade. Se Deus quisesse apenas que Jeremias fosse pela metade, diria para ele, fica com o teu corpo, apenas desce com o teu espírito. Mas eu disse, desce com o teu corpo, com o teu espírito, desce com tudo que lutar aí. E a Bíblia diz que quando ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas, eu busquei. Escute, já vou terminar, presta atenção. A Bíblia diz que quando diz sobre as rodas, eu comecei a buscar o porquê rodas. E a Bíblia não diz apenas uma, a Bíblia diz 2. Se você olhar, é no plural. Aí eu fui buscar o livro de Flávio José, judeu, historiador. E ele começa a dizer sobre o vaso do oleiro, ele diz que a especialidade de roda da qual é trabalhada diante da olaria. Existia em Israel 5 tipos de olaria. E essa olaria era a mais rigorosa. Por quê? Porque esse oleiro que trabalhou diante do capítulo 18 de Jeremias, ele usou as rodas. E quem usa a roda tem um objetivo direto. Aí a Bíblia diz que quando esse oleiro ele trabalhava sobre as 2 rodas, eu comecei a entender que a roda ela tem um trabalho. E esse trabalho dela é formar, formatar, criar uma característica visível, tanto por dentro quanto por fora. Aí eu começo a entender, e eu comecei a ler, a ver que as 2 rodas elas já têm uma diferença de 75 centímetros de distância uma da outra. Uma é pequena e a outra é grande.
grande. Aí eu comecei a entender que quando Flávio Joséfo, ele disse que haveria de ter uma mesa sobre a olaria, Flávio Joséfo então diria que quando aquele oleiro, ele pega aquele vaso, ele começa a fazer uma característica aparente. A palavra aparência quer dizer que não é original. A palavra aparência quer dizer que não tem autenticidade. Quando o vaso ele é pego pelo oleiro, o oleiro tenta criar pela mentalidade que ele tem e a sua capacidade de formar um vaso aparente. Ainda não está com cara de vaso. Ele parece vaso, ele está na olaria, ele está na casa do oleiro, mas ainda não é vaso. Ele parece ser vaso, mas ele ainda não é. Não se iluda com um tipo de vaso que tem por aí. Não coloca qualquer vaso em cima do altar. Não pede para qualquer vaso cantar. Não dá, meu Deus do céu. Dá. Quando o oleiro colocou em cima da mesa, parecia ser vaso, mas ainda não tinha característica. Mas a Bíblia diz que quando o oleiro colocou, ele formou com a sua capacidade, a tua mão permitia fazer. A Bíblia diz que chegou o tempo dele pegar a roda, e a primeira roda que ele criava dentro do vaso era por dentro. Ele colocava a roda por dentro, e quando ele fincava a roda por dentro, aquelas escamas, pedras, galhos, tudo aquilo que havia de sobra saía automaticamente de dentro. Mas a Bíblia diz que quando ele colocava a mão no meio, aí a Bíblia diz que ele colocava a roda por fora. O que é isso, pregador? Aquilo que está aparente de dentro também tem que dar aparência por fora. Se você é crente por dentro, você tem que ser crente por fora. Anda como crente, fala como crente, sapateia como crente, dirige como crente, entra no seu serviço como crente, fala com aquele novinho no Facebook como crente, dá lugar como crente. Seja crente por dentro, mas também seja crente por fora. Crente que não tem autenticidade é crente falso, é crente igual do camelô da Lapa. Mas Jesus não quer crente da 25 de março. Jesus quer crente que vem da loja, autenticidade. Posso que vem a boia. Aí eu comecei a entender, para terminar. Fui olhar sobre a matéria da roda. E segundo Eusébio de Cesareia vai escrever que essa roda ela é feita de um material muito leve. Sabe aquela pedrinha chamada mármore? Que é aquela que se cair um dedão na hora arrebenta. Aquela pedra que é fácil esticar, né? Aí eu comecei a entender o porquê que o oleiro usaria no vaso uma matéria tão leve, tão fácil de ser quebrada, usaria logo uma roda de mármore. Aí Flávio José escreve dizendo que é pelo seguinte dizer e objetivo: é para que o vaso não tente que a roda se enquadre na sua forma de ser, mas é que o vaso se enquadre na forma que Deus quer. Eu vou para a igreja, mas Deus tem que me aceitar da maneira que eu quero. Eu entro na mocidade, mas eu uso o que eu quero. Eu entro nessa igreja, mas eu só canto no púlpito se eu usar tal coisa. Eu entro aí, mas a minha vida tem que ser assim, meu filhão. Deixa eu lhe dar um recado muito lindo. Se você quer entrar aqui, entra da maneira que aqui é ordenado ser. Se você não quer, pode cair para fora que o mundo te aceita do jeito que você quer. Mas aqui o objetivo é direto, é reto e é bem direcionado, curto e grosso. Lá fora é alargado, o objetivo é da maneira que você quer, mas lá a porta do inferno te espera. Aqui o caminho é estreito, mas a porta do céu está aberta. Aqui, oh meu Deus do céu, só quem quer ir para o céu, deixa eu ver aqui. Só quem quer ir para o céu. Eita Jesus. Aleluia. Aleluia. Já vou terminar. Quando ele viu o vaso sendo feito, o vaso foi construído. Já vou terminar, pastor, rapidinho. E a Bíblia diz que quando ele olhou o oleiro sendo trabalhando acerca do vaso, a Bíblia diz que automaticamente aquele vaso se quebra. Aí eu comecei a entender, e o Senhor me incomodou para falar isso hoje aqui, eu não sei porquê. Que quando o vaso se quebra, irmã Gabi, a Bíblia diz que tornou ele a fazer outro vaso conforme ele pareceu.
E entra automaticamente um paradoxo diante dessa história. Por quê? Porque as nossas igrejas estão trabalhando de uma forma diferente. Se o jovem ele não obedece, se o jovem ele não está fazendo aquilo que o coordenador pede, ele é rebelde. E se ele é rebelde, o coordenador vira e fala, não, tem que sair, Deus providencia outro. Mas o meu Deus diz que o vaso quebrado, ele faz de novo. Aleluia! Hoje em dia, estamos numa era de crente, quando quer, sai para evangelizar. Aí ele diz, não, se fulano não quer, Deus levanta a prostituta. Se fulano não quer, Deus levanta o traficante. A ótica moral dele é até boa, mas a intenção é má. Por quê? Porque o meu Deus não trabalha na substituição, meu Deus trabalha na restauração. Orar para mandar almas para cá é bem-vindo. A Bíblia diz que Jesus um dia olhou para os céus e disse, e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Mas a Bíblia diz também em Mateus, capítulo 6, e diante as ovelhas perdidas da casa dele. Por quê? Primeiro cuida da casa para querer trazer almas. Aleluia, Jesus. Quer que a mocidade saia todinha porque é bando de rebelde? Quer que aquele jovem que toca mal, que responde todo mundo, saia, Deus manda outro baterista? É nada. Eu prefiro que Deus restaure de dentro para depois buscar o de fora. Deus não trabalha na base da substituição. Deus trabalha na base da restauração. Olha aí, meu Rafael. Aquele jovem rebelde, Deus pega o rebelde e quebra ele e faz de novo. Mas aí, meu Rafael, aquele irmão gosta de ficar pegando todo mundo na escola. Tem problema não, um dia dela acorda, aí Deus pega ela, quebra ela, faz de novo. Eita glória! Agora eu tinha atenção rapidinho para terminar. Eu comecei a entender o porquê que a igreja hoje só quer substituição. Porque substituição é processo rápido, substituição é processo para já, mas a restauração é lenta. Por quê? Porque a substituição é o homem que faz, mas a restauração é através de Deus. Explicar algo rápido aqui. Fique de pé, por favor. Pode? Fique de pé. Deus maravilhoso. Aleluia. Esses dias eu estava pregando em Atibaia. Aleluia, Jesus. E naquele congresso, eu estava conversando com um irmão. E ele me disse assim, pastor. Esse irmão está tão difícil hoje no Brasil. Ele tem uma empresa, ele tinha 7 empresas, as 7 empresas fechadas. Ele disse assim, eu tenho que orar para Deus trocar de presidente aí, porque o negócio está difícil. E ele achou que como eu tenho 24 anos de idade, eu não saberia falar do assunto. Eu disse para ele, varão, você está querendo orar errado. Eu disse, por quê? Eu falei assim, porque Deus não trabalha nisso, nesse negócio de substituição. Eu disse, por que não? Me prova na Bíblia, eu provei. E quando a Bíblia diz que Jeremias viu o vaso quebrado e Deus constrói outro, eu comecei a entender a situação do nosso país hoje. Haveria de ter uma senhora no trono e o povo pediu, substitua ela. A senhora saiu, chegou um outro senhor, presidente atual, e a palhaçada continua a mesma. Agora, por que o governo continua o mesmo? Porque de vez o povo pedir para Deus restaurar, trazia, o povo pede para Deus substituir. Aí eu comecei a entender o porquê que o povo grita para o nosso presidente. Substitua. E não grita restauração. Porque é mais fácil usar a língua do que o joelho. É mais fácil gritar para tocar do que orar para restaurar. É mais fácil gritar em redes públicas. É mais fácil sair em protestos diante da Paulista e gritar, se manifestar, quebrando carro, quebrando casa, quebrando apartamento, quebrando tudo. E dizer para substituir. Mas é difícil subir monte na madrugada e orar pelo seu país. Aleluia, Deus. A culpa hoje no nosso país está sim por causa de nós. Verdade. A Bíblia diz, orai pela vossa nação e os vossos governantes, para que haja paz em vossa pátria e não haja corrupção e traga entendimento de sabedoria. O erro de muitos crentes são 2, vou terminar. Primeiro, falta de ler Bíblia. Segundo, falta de oração. Quando a gente ora com propósito, o nosso país vai mudar. Deus abençoe. Graças a Deus.
Deus usou o vaso para falar. O Espírito Santo de Deus falou aos nossos corações. Toda a honra e toda a glória foi dada ao nome do Senhor aqui neste lugar. Aleluia. Estivemos reunidos aqui para adorar e adoramos. Aleluia. Estivemos aqui para ouvir a voz do Senhor e ouvimos. Estivemos aqui para agradecer e agradecemos. E nos altos céus o seu clamor foi ouvido, o seu pedido, a sua súplica, o seu louvor, porque o Senhor não deixa desamparado aquele que o busca em espírito e em verdade. Amém? Cadê a nossa irmã Cibele, que vai estar aqui louvando a Deus para nós entregarmos as lembrancinhas para os irmãos, para que os irmãos sempre lembrem de nós, né? Os irmãos lembrem aqui do nosso grupo, lembrem do nosso ministério, colocamos as orações dos irmãos. Nós também vamos orar pela vida dos irmãos. Antes da irmã cantar, eu quero fazer aqui rapidamente os agradecimentos para os irmãos que estiveram aqui conosco. Nossa irmã Ruth e nossa irmã Adriana, da Igreja Unção de Deus. Que Deus abençoe, irmã, a sua presença aqui neste lugar. Leva a bênção, a vitória, a paz para o seu pastor, seus líderes, e muito obrigado pela presença. Nosso irmão Tiago, que também esteve aqui, representando a Igreja da Assembleia de Deus, que fica aqui no Ipanema. E também, irmão, leve a vitória, a bênção, leve a saudação para os irmãos lá, e leve a vitória em nome de Jesus. Nossa irmã Germânia, nosso irmão Cauã, da Semente da Palavra, também, queridos, obrigado pela presença, que Deus abençoe, leve a bênção e a vitória. Nosso irmão Jonas, amém? Está ali o varão, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, leve a bênção e a vitória. Nossa irmã Rose, nossa irmã Laura, os irmãos aí da igreja, também Semente da Palavra, os irmãos vieram aí em peso. Deus abençoe, leve a bênção, a vitória, leve a paz para o seu pastor, seus líderes, e que a bênção do Senhor esteja sobre vós. Da nossa irmã pastora Edna, também, irmã, Deus abençoe a irmã pela presença, leve a bênção, a vitória em nome de Jesus. Nossa irmã missionária Rosimeire, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, seu ministério, leve a bênção, a vitória em nome de Jesus. Meu querido amigo, irmão Emerson, onde está o irmão Emerson? Deus abençoe, varão, você, sua esposa, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Nosso irmão Adelmo, que Deus abençoe, querido, muito obrigado pela sua presença, leva a bênção, sua vitória, sua filha. Nossa irmã Bianca, namorada do nosso irmão Adriano, também, muito obrigado, varão, pela sua presença aqui na condução da bateria. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nosso irmão pastor Deusdete, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Seu filho, nosso irmão Felipe, que esteve aqui cantando, Deus abençoe, irmão, seu ministério. Nosso irmão Diácono Maju, irmão, Deus abençoe, leve a bênção, a vitória, em nome de Jesus. A nossa irmã também Betânia, que esteve aqui, também da irmã ali da Semente da Palavra, e também o nosso irmão Rafael. Deus abençoe, varão, grandemente o seu ministério. Continue assim, a serviço do Pai, porque aquele que trabalha para Deus, ele jamais desampara. Amém? Queridos, nós vamos estar distribuindo a lembrancinha. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e leve a bênção e a vitória em nome de Jesus.